Voltamos com o programa MagPay TV e olha só, você que está terminando aquele almoço gostoso, você de todo o Brasil, não esqueça, abra aqui nesse QR Code a sua conta digital MagPay, é totalmente gratuita e faça parte também da família MagPay, assim como o nosso querido capitão da seleção brasileira, capitão do São Paulo Futebol Clube, Dani Alves. Venha você também para a família do Banco Digital MagPay. Você será muito bem recebido e terá as soluções que você precisa no seu dia a dia. Hoje nós temos aqui um convidado que já esteve no nosso programa, que é o Alcides. Alcides, muito bem-vindo ao Obrigado, programa Mário. MagPay TV. Conforme eu tinha te convidado da outra vez, traga novidades e conte para a gente um pouco da área de tecnologia, que eu sou fascinado pela área de tecnologia, por isso sou o presidente do Banco Digital MagPay. E a gente sempre troca muitas ideias, né, Alcides, sobre Sim, sim. como é que esse mundo da tecnologia vai viver agora com essa pós-pandemia, porque eu tenho certeza que a pandemia ela vai rapidamente se extinguindo e, se Deus quiser, nós vamos voltar a um novo normal. E sabe, Alcides, essa semana eu estive em Maceió, eu senti bastante alegria, porque pude ver que o comércio começou a abrir, todo mundo respeitando os limites de mesa sim, mesa não, menor capacidade do ambiente. E isso também afeta um grande público que o nosso querido brasileiro, que hoje é evangélico, é cristão, o católico, que é o movimento dentro das igrejas. E eu estou falando sobre as igrejas porque o Alcides, ele é simplesmente o maior gênio do setor de software para igrejas. Quando alguém fala assim, puxa vida, se eu focar num nicho específico, será que eu consigo atender a demanda desse nicho? Porque quando você criou a Church Software, obviamente que hoje você vai falar sobre o grupo DM10, que é uma holding de negócios, com uma sede fantástica que você me convidou. Tive prazer de estar lá. Obrigado. Aliás, um abraço a todos vocês do grupo DM10, desde a recepcionista, desde a moça que serve o cafezinho gostoso pra gente, como é o nome dela? Lene, A Lene. Lene, um abraço a você, continue com essa simpatia. Todo o pessoal aí da Church Software, todo o pessoal do grupo DM10, todo o pessoal do Coyote, um grande abraço aqui do Magdiel. Mas, Alcides, como é que você resolveu nichar? Não existe o verbo nichar, né? Eu acho sim, que é uma verdade. palavra que a gente pegou do inglês, que é o nicho, e transformou isso num verbo aí que é pegar um segmento e focar nele. É isso que você fez com a Church Software, Alcides? Foi exatamente isso. Você sabe, Mário, que o nicho é aquele percentual mínimo da população mundial, que é em torno de 4%, e são pessoas que pensam como você. Então, quando você tem uma ideia e cria um produto, de cara você tem apoio de 4% daquela audiência, daquele público, que é, Interessante que isso. é o, vamos dizer que é o nicho. Uhum. Então, você está falando a mesma língua, o mesmo comportamento, o mesmo perfil. Depois desses 4%, vem uns 12% que é o pessoal que gosta de novidades. São os early adopters, né? Gostam de novidade, então eles acabam também sendo fisgados Uhum. por esse pedacinho do nicho. Então, qual foi a dificuldade? Que a ideia foi boa, né? Já tem mais de 20 e poucos anos já Uhum. o produto. Quando nós criamos, eu estava ainda no NASP, que você conhece, eu era gerente Sim. TI do NASP. E lá na igreja, nós tínhamos lá em torno de, até hoje, né, funcionando, em torno de 3.000 membros. E aí eu chamei o pastor Robson, hoje ele Uhum. mora nos Estados Unidos. Uhum. Eu já volto lá para a questão do nicho. Sim. Falei, pastor, que tal se a gente desenvolvesse algo para automatizar as tarefas da igreja? E naquela época, isso aí era uma novidade Você fez isso quase que de maneira voluntária, pelo que eu estou voluntária. entendendo. Você era membro da igreja, Isso. viu uma necessidade, chegou para o pastor e propôs, foi E isso? propus, exatamente. E aí o pastor achou interessante a ideia e falou, tá bom, vamos fazer aí alguma coisa. Aí eu desenvolvi um software na época para a secretaria, desenvolvi a primeira rede social no Brasil, talvez no mundo, porque Exatamente, naquela época. naquela época não existia internet ainda, só era rede mesmo. Eu desenvolvi um sistema onde os jovens poderiam conversar entre eles. Coloquei computadores na frente da igreja, como se fossem totens, e eles mandavam mensagem entre eles.
Então foi a primeira rede social que a gente fez assim, né, entre aspas. E aí deu muito certo isso daí, o pastor me chamou um dia, ele falou: Alcides, é o seguinte, ó, por que que você não leva isso para fora da igreja? É porque no futuro isso vai ser necessário. Ele que teve a visão. Ele teve a visão Uau. e aí me estimulou, né. Eu falei: "Se eu fosse você, então, pedia demissão da obra", eu era obreiro nessa época, já tinha terminado a faculdade e tal. E aí, então, eu pedi demissão da obra e levei o software para fora. Na época, ninguém tinha computador, então foi uma loucura, porque Caramba. você lembra que o Collor que fez que abriu a reserva acabou com a reserva de Sim. mercado, né, porque os PCs eles não podiam ser fabricados no Brasil, tinha que ser importado. Ou seja, você foi inovador num setor que praticamente não existia. Não existia, não Foi existia. pioneiro, na Fui verdade. pioneiro. Para me vender a primeira cópia de programa levou 2 anos, Uau. porque eu tinha que fazer, uma evangelização da tecnologia nas igrejas, Uhum. chamar os pastores para eles ouvirem, aprenderem o que que era Uhum. computador, o que que era software, como que poderia Uhum. otimizar e melhorar e tal. E aí as pessoas foram conhecendo. Depois de 2 anos, eu já tinha praticamente vendido o carro, já tinha vendido tudo, porque não tinha mais dinheiro. Eu estava dando aula de informática, porque eu tinha perdido meu emprego, né, você lembra Uhum. que eu pedi demissão. E aí eu recebi uma ligação de Curitiba, e aí uma igreja lá me ligou querendo comprar 300 cópias. Uau. Naquela época eu vendia, não era SaaS, né, não era um serviço por Ah, ok. assinatura, eu só vendia e prestava o suporte. Uhum. E aí com aquele dinheiro eu comprei outro carro, né, porque eu tinha investido no negócio, e aí, comecei a potencializar mais, né, e amplificar. E aí levei para as Assembleias de Deus, para as batistas, metodistas. E aí hoje o nosso software está espalhado no mundo inteiro. São milhares de igrejas que usam. Eu acho que nós temos um vídeo, vamos acompanhar, que Sim, fala temos um um pouco vídeo. ilustra um pouco dessa história. Nós vamos Exato. voltar. Vamos acompanhar. Administrar uma igreja nem sempre é uma tarefa fácil. Por isso, o sistema de gerenciamento de igrejas, Church Software, simplifica sua vida ministerial. Somos uma empresa com mais de 20 anos de experiência. Já atendemos mais de 30 mil igrejas em 16 países, com mais de 100 mil usuários. Oferecemos qualidade, bom atendimento, agilidade, suporte e segurança. O Church é o caminho certo para a administração plena de sua igreja. Aqui, você acompanha o crescimento e desenvolvimento dos membros, das células e pequenos grupos, as contribuições de cada reunião, gerir orçamentos e relatórios, organiza as agendas, funções e as atividades de todo o corpo ministerial. Mesmo à distância, é possível acompanhar tudo o que está acontecendo em sua igreja através do computador. O sistema conta também com aplicativos que te auxiliam no dia a dia. Conte também com o nosso departamento de sucesso do cliente. Temos profissionais altamente capacitados para acompanhá-lo, garantindo uma alta performance no uso do sistema. Nosso sistema é altamente protegido, sigiloso e criptografado, sem falar que nosso servidor é certificado pela AICPA, American Institute of Certified Public Accountants. Temos o plano ideal para cada tamanho de igreja. Valorize o que realmente importa. Church Software. Saiba mais no site www.churchsoftware.com.br. Fascinante, fascinante. Parabéns. Olha, Obrigado. são essas ideias, são esses projetos que a gente vê que dão orgulho de ser brasileiro. Totalmente criado por brasileiros, totalmente criado por uma equipe dedicada que você tem lá no grupo DM10. E tem uma qualidade de atendimento, uma qualidade de delivery que os pastores de igreja hoje percebem, porque estão há muitos anos utilizando esse software. E eu sei que durante essa pandemia mudou um pouco a estrutura, né? Porque as igrejas pararam de ter membros dentro dos templos, mesmo assim as necessidades de despesas das igrejas continuaram e as igrejas tiveram que se adaptar, tiveram que inovar. E a Church Software estava ali para dar esse apoio, esse suporte. E eu sei que surgiram aí novidades que tiveram que nascer em função da pandemia. Em função da pandemia. Né? Eu tenho aqui algumas que eu recebi
do seu time de marketing? Por exemplo, o link de autocadastro para membros. Como é que funciona isso? O link de autocadastro, ele permite que o membro consiga se cadastrar sem precisar ir à igreja, sem precisar sair de casa. Então, ele recebe o link no celular dele, é um formulário responsivo e lá mesmo ele preenche, esses dados já caem no banco de dados da igreja. A secretaria da igreja tem todos esses dados, Tem quem ele é, onde ele mora, Isso. se ele está precisando de uma oração também. Tem esse follow-up, é só Tem. o banco de dados mesmo? Não, tem todo o follow-up. Todo o follow-up. É um CRM completo do membro. Você criou também o QR Code para membros, é isso? Criamos. Olha só. Esse QR Code ele tornou muito mais fácil a vida do membro porque ele consegue só apontar o celular, ele já abre uma série de serviços que a igreja proporciona. Ele consegue fazer as contribuições dele por cartão de crédito ou boleto ou mesmo até transferência. Todo o sistema de e-commerce, entre aspas, que possibilita que a igreja continue recebendo uma oferta, Continua o dízimo, recebendo sem a presença, né? sem a Normalmente. presença Isso física. tudo foi feito na pandemia. Uau. Outra coisa que a gente fez foi a transmissão de cultos pelo aplicativo. Então a igreja abre ali a plataforma, abre o sinal e aí envia um push notification e o membro recebe ali no celular que naquele momento, como no YouTube, né? Tem uma... Esse sistema vocês criaram também ou utilizam um sistema já existente? Vocês só fizeram um link? Nós que criamos. Você criou um link onde o pastor, olha só, gente, o pastor, onde ele estiver, ele está fazendo a sua pregação, fazendo a sua narrativa, o seu discurso, e qualquer pessoa que é membro daquela igreja recebe um push por SMS ou por WhatsApp, ou qualquer outro método, ou qualquer outro meio, e ele consegue se conectar numa sala. Seria isso? Isso, seria isso. Outra novidade foi a integração com o WhatsApp. Hoje todo mundo a usa, né? Todo mundo usa. Eu acho que o Brasil é um dos países que mais utiliza o WhatsApp no mundo, se eu não estou enganado. Pois é, então para facilitar a comunicação e manter a igreja conectada com o membro, a gente faz uma integração direto com o PV, né? O privado do membro. Então, por exemplo, o membro está fazendo aniversário, então a igreja já consegue enviar ali uma mensagem para ele direto no WhatsApp. E esse agendamento de culto online? Isso aqui eu não entendi. Como é que funciona isso? Isso aí foi outra coisa que surgiu na pandemia. Curioso, Mag, que você vai no avião, você viajou ontem, né? Eu acho que foi para Alagoas. Sim. E você vê as pessoas de máscara sentadas um próximo do outro. Na igreja não pode. A igreja tem uma restrição de 30%, 35% no máximo da capacidade. Então a gente precisou criar uma rotina para que o membro consiga agendar um dia para ele ir na igreja, porque a igreja vai recebendo as pessoas nesse agendamento e ver se está dentro da cota permitido pelo protocolo de segurança. Hoje, a Church Software, dentro da sua holding de negócios, ela ainda tem um peso significativo? Qual é a participação hoje que a Church Software ainda tem? Eu digo porque a gente fala de igreja, é algo que existe desde quando a gente nasceu. Verdade. Né? A gente nasceu, já existiam as igrejas. E os nossos avós nasceram, já existiam as igrejas. O que você fez foi pegar o movimento religioso, pegar uma oportunidade de mercado, criar e marketear, né? Colocar no mercado. Fora das igrejas, nesse campo de inovação, eu achei o projeto da Coyote fantástico, que é algo que nasceu em função da pandemia e a gente viu pelos e-mails que nós recebemos dos telespectadores o alto índice de interesse pelo produto. Então, hoje você está focando mais em novos produtos dentro da sua empresa, mantendo o teu core business. Então, qual é a participação da Church Software hoje dentro da tua holding de empresas, do teu grupo de negócios? E qual é a participação, vamos chamar assim, dos novos negócios, da inovação tecnológica? Inovação. Nesse período aí da pandemia, nós já, além do Coyote, né, que é o aplicativo lá para o comércio local, nós também estamos potencializando o sistema de eleições online. Que fantástico. Que as pessoas não podem sair de casa ou se deslocar para fazer a votação presencial. Então, a gente desenvolveu um software para todas as organizações. Serve para sindicato, serve para condomínio, serve para todo mundo. Associações de classe, quando todos esse pessoal aí está procurando a gente está recebendo hoje em torno de mais ou menos aí umas 20, 30 organizações desses querendo eleições online. Temos a academia, que parou um pouco como igreja, mas está voltando, né, a parte de gestão de academias. A Church Software hoje representa um percentual muito grande da nossa empresa. Hoje ainda é a nossa pizza mussarela, é a nossa... Legal.
vamos É o dizer assim, carro-chefe. é o carro-chefe, é a nossa galinha dos ovos de ouro. Você vai precisar criar alguma coisa para as crianças que fazem coisas mirabolantes na televisão, através desse aplicativo TikTok. Vamos acompanhar juntos aí o que a Magdiele aprontou nessa semana. Vamos lá. Ah, essa moça borrifou perfume em mim e eu nem precisei pedir a ela. Pode borrifar mais um pouquinho aqui. Isso, agora aqui e agora nessa parte toda. Pode ser na cara. Ai, eu devia ter fechado meus olhos. Culpa minha, culpa minha. Olá, Bela. Bonjour, Gaston. Gaston, me devolve o livro, sim? Como pode ler isso? Não tem figuras. Ah, só preciso usar a imaginação. Bela, já é tempo de você afastar a cabeça desses livros e dar atenção a coisas mais importantes. Como eu. A minha mãe deixa. Cala a boca, Tamires. Me dá teu número. Se enxerga. 10 anos depois... É aquele garoto da escola. Cheguei pra gente brincar, então 10 por... Ele tá um gato. Me dá meu número? Me dá licença. I really gotta hold on. No. Bom, um beijo, minha filha querida Magdiele. Parabéns aí por tanto talento. Alcides, nós queremos que você volte nos futuros programas. Queria muito que você criasse um quadro aqui no programa MagPay TV falando sobre inovação todos os domingos. Eu tenho certeza que a galera aí de todo o Brasil que acompanhou o programa de hoje fica sempre sedento e perguntando pelas dicas do Alcides na área de tecnologia. Tenho certeza que a tua experiência de sucesso nesse mercado pode e deverá servir de inspiração para muitos outros empreendedores de todo o Brasil. Muito obrigado pela presença, meu irmão, e continue fazendo a diferença por onde você passa com as suas empresas. Obrigado, Mega. Eu só queria voltar àquela questão do nicho, bem rápido. A gente falou e depois a gente vai conversando e aí vai embora. Mas no nosso caso, nós ficamos ali em torno no nicho, sem chegar na massa, porque o grande problema de qualquer empresa é alcançar a massa. Sim. Então existe um abismo, né, entre o nicho e a massa. Então nós ficamos em torno de mais ou menos 10 anos do lado de cá do abismo. E para a gente ultrapassar esse abismo, ou seja, chegar em todas as igrejas, a massa das igrejas, a gente teve que mudar a nossa comunicação. Exatamente. Porque o marketing comunicava de uma maneira, para aquele nicho, falava só aquela língua. E aquele pessoal que está do outro lado é o pessoal que não fala a mesma língua que você. Então a gente teve todo esse trabalho aí, mas graças a Deus a gente conseguiu passar essa fase aí, né, do que a gente chama de atravessar o abismo. Maravilha. Obrigado. Bom, agradeço mais uma vez o Alcides e acompanhe essa dica aí para todos vocês de todo o Brasil, telespectadores do MagPay TV.